Beleza? Bom, dando continuidade aí, tá? Vai ser o próximo tópico que nós vamos dar uma olhadinha. Vai ser a dilatação dos líquidos. Perfeito? Nós estudamos a dilatação dos sólidos e agora nós vamos dar uma olhada para dilatação dos líquidos. Perfeito? Bom, é importante a gente pensar no negócio. No sólido, faz sentido eu falar de coeficiente de dilatação linear. Por quê? Porque os sólidos podem dilatar-se só em seu comprimento. Tranquilo? Na dilatação superficial, em sua área, e na dilatação volumétrica, no seu comprimento, profundidade e altura. Em líquido, não faz sentido eu pensar que o líquido está dilatando só em um sentido. Ou seja, quando a gente fala de dilatação de líquido, automaticamente o que a gente está fazendo é repetir os conceitos, né, e as ideias contidas aonde? Na dilatação volumétrica. Ok? Por quê? Porque o líquido ele ocupa todo o volume ali que ele consegue ocupar, né? Se você pegar um copo d'água e encher ele de água, o volume que o líquido vai estar dentro do copo é exatamente igual ao volume do copo. Tudo bem? Então ele ocupa aquele espaço ali. Então é óbvio, ele vai dilatar em todos, né, em todos os sentidos. Perfeito? Bom, então pensando nisso, não há muito no sentido teórico de se falar da dilatação dos líquidos propriamente dito. Mas eu preciso olhar para você aqui em um exemplo muito importante, tá? Vou colocar aqui esse exemplo, esse 1 aqui, que vai ser o exemplo base para a gente entender o que está acontecendo. Então vamos imaginar que eu tenho um desenho aqui para ficar claro a explicação. Vamos imaginar que eu tenho um recipiente, tá? Beleza? Eu vou tentar desenhar um recipiente aqui. Isso. Ok? Tem um recipiente aqui. Esse recipiente, ele tem um ladrão aqui. Tá? Ele é uma espécie de ladrão. Onde o líquido poderia escorrer. Concorda? E aqui em cima aqui. E aqui a borda do líquido. E vamos supor que eu coloque um líquido qualquer aqui. Tudo bem? Você poderia pensar como se... Eu não vou falar que é a água aqui, porque a água tem algumas coisas importantes que a gente vai comentar, mas imagina que seja mercúrio, que é o único metal a temperatura ambiente que assume a forma líquida. Perfeito? Então eu tenho aqui esse camarada que está cheio de mercúrio aqui, e aqui eu tenho um ladrão. E vamos supor que aqui eu tenho um outro recipiente, tá? Ok? Para coletar possível mercúrio que sai daqui. Perfeito? Guardou esse exemplo aqui? Então vou imaginar agora que esse exemplo aqui eu aumente a temperatura. Então eu estou com um aumento na temperatura. Assim como todo sólido, o líquido ele vai sofrer dilatação também. Concorda? E a partir desse aumento de temperatura, o que eu verifico? Que como esse líquido vai aumentar aqui, parte dele vai descer pelo ladrão, você concorda? E vai acabar enchendo esse camaradinho aqui. Tudo bem? Perfeito? Bom, e aqui é que eu preciso chamar a atenção para você quando a gente está lidando com dilatação dos líquidos, quando a gente aumenta a temperatura do sistema. Por quê? Porque quando eu aumento a temperatura aqui, é praticamente impossível eu conseguir aumentar só a temperatura do mercúrio, você concorda? Eu aumentei a temperatura de quem também? Do meu copo. Vamos supor que o meu copo ele é feito de vidro, né, dessa vasilha aqui.
bem? E o vidro tem o seu coeficiente de dilatação. Perfeito? E olha só que interessante. Se eu aumentar a temperatura do sistema, quem que vai aumentar o seu volume? A vasilha aumenta seu volume? Aumenta. O líquido vai aumentar seu volume? Aumenta também. Perfeito? Então, depois que aumenta, a parte caiu aqui. E a pergunta é, qual que é a variação do volume do mercúrio? Como que eu identificaria ele? Como que eu faria para calcular o chamado ΔV, perfeito? Do mercúrio numa situação igual a essa. Perfeito? Bom, aqui tem até um conceito que ele é um pouquinho diferente, porque aqui a gente tem que pensar em algumas coisas. Então a gente chama esse ΔV de ΔV real. O que está escrito aqui? O tanto que o mercúrio dilatou na realidade vai ser igual à variação do volume de quem? Do vidro, perfeito? Da vasilha do vidro, mais o ΔV aparente. O que é o ΔV aparente? Caiu. Exatamente o que caiu aqui, ó. Isso aqui é o ΔV aparente. Por que aparente? A princípio, você poderia virar e falar assim, uai, é fácil. Inicialmente o líquido estava aqui. Se eu esquentei e caiu tanto aqui, quanto que o líquido dilatou? Ah, o que caiu aqui. Só que você esqueceu um detalhe. Que a vasilha também fez o quê? Dilatou. Então, parte da dilatação está incluída aqui dentro. E qual que é essa parte de dilatação que está incluída aqui dentro? Exatamente o tanto que o vidro dilatou. Concorda? Mas o que ele derramou foi igual a quem? O ΔV real. Agora, como que eu calculo cada um? Poxa, aí você sabe. O ΔV aparente é só você olhar o que derramou. Beleza? Não precisa fazer conta. ΔV do vidro, como que você calcula isso? Volume inicial da vasilha vezes coeficiente de dilatação volumétrica do vidro vezes a variação de temperatura. Perfeito? No caso, o cálculo aí vai estar no recipiente? Vai estar no recipiente. E essa parte é a equação aqui. Estou falando assim, geralmente o cálculo feito mesmo aí... Exato, exato. Salvo exceções em que o enunciado virar para você e falar assim, ó, desconsidere a dilatação do recipiente. Perfeito? Aí você desconsidera. Agora, se a questão não te falar para desconsiderar, você tem que lembrar que o recipiente ele dilatou também. Perfeito? E o tanto que o líquido dilatou? Poxa, fácil. O tanto que ele dilatou, dilatação real, é o tanto que o vidro dilatou, mais o tantinho de mercúrio que escorreu. Tranquilo? Beleza? Então, a dilatação primeiro dos líquidos, eu queria chamar muita atenção para isso daqui. E assim como de praxe, eu vou procurar um exemplo aqui e a gente vai resolver para ver como é que esse negócio é cobrado, tá? Então vamos lá, exemplo. Começando a achar alguma coisa. Deixa eu ver aqui.
Pode voltar aí que nós vamos fazer duas questões. Eu, no caso, não tinha parado, não. Não? Não, achei que você... Tá tranquilo. Então vamos lá. Procurando, né? Estava procurando aqui algumas questões e exemplos. São todas questões que já caíram, tá? Então, uma questão aqui que eu achei ela bem simples e para a gente começar a entender aqui, presta atenção nessa questão aqui, rapidinho. Se o vidro, olha só que questão interessante. Se o vidro em que for feito um termômetro de mercúrio tiver, né, o mesmo coeficiente de dilatação do mercúrio, pode-se dizer corretamente que, letra A, este termômetro não funciona, letra B, funciona com precisão abaixo de zero, funciona com precisão acima de zero, funciona melhor do que os termômetros comuns, ou letra E, funciona independentemente de qualquer valor atribuído. Vamos voltar. Imagina que eu construa um termômetro e eu sei que o coeficiente do material onde o mercúrio está inserido é igual ao do mercúrio. Perfeito? Este termômetro, você acha que ele vai funcionar ou não vai funcionar em regra? Coeficiente de quem? Do vidro que envolve o mercúrio. O coeficiente de dilatação dos dois é o mesmo. Você acha que ele irá funcionar ou não irá funcionar? Não. Por quê? Porque os dois vão aumentar na mesma proporção. Na mesma proporção. Então ele sempre vai marcar sempre o quê? O mesmo valor, a mesma temperatura. Exatamente. Então, uma questãozinha boba também, mas a resposta é a letra A. Este termômetro não funciona. Mas geralmente pode cair assim, dentro de uma questão também, né? Sim, assim, isso aqui é uma questãozinha rápida, né? Isso aqui é só para a gente brincar, por assim dizer. Agora, vamos lá. Uma questãozinha aí, talvez um pouquinho mais elaborada, tá? Ó, um recipiente de vidro de 150 centímetros cúbicos. Então, eu tenho um recipiente de vidro, ok? Esse recipiente de vidro, o volume dele, 150 centímetros cúbicos. Para quem não se lembra, isso é a mesma coisa que 150 ml, ok? Para a física não é tão importante não, mas para a química talvez seja bom vocês saberem. Eu perdi a questão. Isso. Está totalmente cheia de um líquido a 20 graus Celsius. Então eu tenho que ela está totalmente cheia. Perfeito? Temperatura inicial do meu sistema, 20 graus. E existe um líquido aí, né? Sei lá, um líquido que eu vou chamar de 1. Pode ser? Beleza. Aquecendo-se o conjunto a 120 graus Celsius, então eu aqueci, significa que a minha temperatura final foi quanto? 120 graus. 120. Aquecendo-se o conjunto a 120, transborda-se 5 ml do líquido, 5 centímetros cúbicos. Então, aqueci esse troço. Após eu aquecer, né, o que eu verifiquei? Verifiquei que houve. Isso aqui transbordou, perfeito, 5 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação volumétrica aparente do líquido então ele quer o coeficiente de dilatação volumétrica aparente do líquido. Coeficiente de dilatação volumétrica aparente. Bom, repara que essa questão é uma questão um pouquinho, né, mais chatinha, tá? Porque ele não quer o coeficiente de dilatação real. Ele vai querer simplesmente o do aparente. E o que é o aparente? Aparente é exatamente o que transbordou. Tranquilo? Então toma cuidado com o enunciado, porque o enunciado me pediu o coeficiente de dilatação aparente. É o real? Não, é o que aparenta. Perfeito? Está no enunciado aparente? Está no enunciado aparente. A pergunta que está fazendo é a seguinte, ó.
o coeficiente de dilatação volumétrica aparente do líquido é. Aí tem as opções, perfeito? Bom, e é para isso aqui, para a gente entender isso daqui. Aparenta, parece que, não é, mas parece que, qual foi a dilatação deste líquido aqui? 5 centímetros. 5 centímetros. Então, aparentemente, quando eu vario 100 graus Celsius a temperatura, esse cara transbordou quanto? 5 centímetros. Pensando nisso, o que eu posso escrever? A variação do volume aparente V0, concorda? Vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Tranquilo? Então, aparentemente, parece que ele dilatou 5. Qual que era o inicial dele? 150. Alfa. Variação da temperatura. Gama, perdão. Variação da temperatura. Então, aparentemente, quanto que ele dilatou? 5 dividido por 150 dividido por 100. Ok? Esse 5 eu posso simplificar ele aqui por 5. Aqui dá 3, então sobra 30, concorda? Então é 1 vezes 30, 0 sobre 3.000. Então qual que é o volume, aliás, qual que é o coeficiente aparente? 1 vezes 10 a menos 3, né? Ou não? Não, menos 4. Não, aí vai ficar, você vai ter que dividir 1 por 3, né? Perfeito? Se você pensar, né, vamos supor, vai ficar 1 dividido por 3 vezes 10 a terceira, concorda? Aí é como se você pensasse assim, 1 dividido por 3, 0,33333, concorda? Sim. Perfeito? Então vamos colocar assim, ó. 3, tá bom. Então isso daqui vai dar ok? Beleza? Então é interessante a gente ter essa noção, porque essa questão ela pediu algo até maldoso. Ela pediu algo errado. Que o correto seria calcule, né, qual o coeficiente de dilatação do mercúrio. Perfeito? Na verdade, não é nem do recipiente, é do mercúrio, né? Seria mais interessante. Porque aí você olharia isso aqui, ó. ΔV do vidro, mais o ΔD aparente. Só que para achar o ΔV do vidro, eu preciso saber qual que é o gama aqui. Como ele não deu o delta gama, né, faltou informação para calcular o real. Como ele pediu só do aparente, eu só olho para o aparente. O que eu tinha que saber? Que o aparente é isso aqui. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Fácil demais, né? Bom, dando sequência aí, já para engatilhar, agora nós vamos ver, é claro que isso ainda é uma dilatação dentro da dilatação dos líquidos, mas agora, por ser tão importante, a gente tem que estudar uma coisa bem específica, que é a dilatação anômala. O que é anômala? Anormal, também chamado de irregular. Dilatação anômala da água. Ok? Então observe, essa substância aqui, muito importante, ela sofre dilatação com o aumento da temperatura, em regra sim, mas ela tem uma dilatação anômala. Perfeito?
ela sofre uma dilatação irregular. Ela não se comporta como a maioria dos líquidos se comporta. Ela tem um comportamento aí um pouquinho diferente. Perfeito? Não é só a água que tem um comportamento anômalo, mas a água é o que a gente precisa saber aqui, que né, é a água, afinal de contas. Então, presume-se que seja importante a gente estudar. Beleza? Em regra, quando a gente aumenta a temperatura de um líquido, o que a gente espera dele? Um aumento. Perfeito? A água, né, ela até sofre esse aumento. Tudo bem? Deixa eu só olhar um pouquinho aqui. Ela até sofre este aumento, assim como qualquer líquido, por assim dizer. Perfeito? Só que existe uma faixa de temperatura muito especial no qual a água não respeita essa regra. Perfeito? Bom, para a gente tentar entender, talvez um exemplo prático, você pensar numa situação seja mais interessante. Não sei se você já colocou, mas quando você coloca uma garrafa de água, né, vamos supor que você pega uma garrafa PET dessas de plástico, enche de água, fecha a tampa e coloca no congelador. Perfeito? Existe uma grande chance de acontecer o que com essa garrafa? Não, congelar, tá, mas o que acontece a mais? Ela estoura, não? Você já viu cerveja que a galera estoura assim? Por que acontece? Vamos pensar na regra. Imagina a água líquida. Se eu aumento a temperatura, a tendência do volume é aumentar ou diminuir? Aumentar. Concorda? Então, se eu usar esse raciocínio para o inverso, se eu pegar o volume de água V e for diminuindo a temperatura, o que você esperaria do volume da água? Diminui. Então, se você enche uma garrafa de PET até a boca e coloca ela para congelar, o que você esperaria? Que o volume do gelo dentro da garrafa fosse menor do que o volume inicial de água líquida que você colocou lá dentro, não foi? A pergunta é, por que a garrafa estoura, então, se o volume seria menor? Porque esse volume não é menor. Acho que a água é o único, né, que o volume maior. Ela não é a única. Ela não é. Beleza? Existem outras substâncias, outras misturas que se comportam de forma anômala também, em faixas de temperatura diferente da água. No caso do gelo já é mais leve, né? O quê? É mais leve, não é? A densidade dele é menor, tanto que ele boia na água líquida. Mas toma cuidado, porque gelo é água, né? Perfeito? Só muda o estado físico. Tranquilo? Então, o que acontece? Pensando nisso, o que você tem que enxergar nisso aqui? Existe uma faixa de temperatura no qual a água não respeita esses princípios. Ela sofre uma diferenciação. Ok? Depois eu vou te dar uma explicação do porquê que isso acontece, tá? Uma explicação bem rasa assim, mas dá para você entender o porquê. Mas o que você precisa saber para uma prova é que ela funciona dessa forma. Ninguém vai te perguntar o porquê que ela funciona dessa forma, perfeito? Mas sim cobrar de você saber que ela funciona dessa forma. Beleza? Para explicar a dilatação anômala da água, o jeito mais simples que eu vislumbro é mostrar para você um gráfico, ok? É mostrar para você um gráfico no qual eu estou analisando o volume de água, meu eixo das ordenadas y vai ser o volume, por temperatura. Ok? Meu eixo das ordenadas vai ser o volume e meu eixo das abscissas vai ser a temperatura. Eu vou desenhar como que a água funciona em um gráfico, né? Não em escala, mas para você entender. Então vamos lá. Aqui eu vou desenhar um gráfico
aqui eu tenho o eixo das abscissas, aliás, da ordenada, e aqui das abscissas, ok? Aqui eu tenho o volume, não importa se é metro cúbico, centímetro quadrado, não importa, perfeito? É o volume V. E aqui é a minha temperatura. Até então não me importa se é graus Celsius, beleza? Aliás, vamos colocar a temperatura em graus Celsius. Temperatura sim, eu vou fixar porque ela vai ser importante. Perfeito? Tranquilo? Bom, a temperatura de 0 graus, 0 que é aqui, a minha água ocupa um volume? Ocupa, que é o volume do gelo. Você está olhando para o gelo, ele ocupa o volume, não tem? Não tem um certo volume. Vamos supor que esse volume seja aqui. Pode ser? Aliás, para o gráfico talvez ficar melhor. Não, pode ser aqui mesmo. Beleza? Bom, para eu fundir, né? Aliás, para eu fundir não, a 0 graus já está no processo de fusão. Se eu estou aumentando aqui a temperatura, existe uma temperatura muito especial, você tem que saber ela de cor, ok? Essa temperatura eu vou colocar aqui, e essa daqui está de vermelho, não é à toa, você tem que saber. A temperatura de 4 graus Celsius, concorda? Temperatura de 4 graus Celsius, a água, ela vai ocupar o menor volume possível. Ou seja, o volume em função da temperatura é uma coisa desse tipo. Tranquilo? Tem que saber esse gráfico? Tem que saber esse gráfico. E qual que é o ponto de mínimo desse gráfico aqui? 4 graus Celsius. E quais são as informações que esse gráfico aqui está passando para a gente? Que a 4 graus Celsius, o volume da água é o menor volume. Tranquilo? Beleza? E aqui, né, era o meu volume o quê? Vou colocar aqui o volume inicial. O gelo tinha um volume inicial. Aumentei a temperatura do gelo. O que você... O gelo, né? Vamos pensar na água a 0 graus. Água líquida, pode ser? A água líquida a 0 graus. Tranquilo? No momento, né, que acabou aquela fusão. Perfeito? Toda a energia foi utilizada como dado estado físico, né? Agora a água já vai aumentar a temperatura. Nesse caso aqui, toda a temperatura que eu estou fornecendo, se eu tenho água a 0 graus e forneço calor para ela aumentando a temperatura, espera-se que a água faça o quê? Dilate. Aqui ela está dilatando? Não. Aqui ela está contraindo. Perfeito? Mas ela vai contrair para sempre? Ela vai contrair até chegar a 4 graus. E assim, daqui para frente, ela vai se comportar como o quê? Como qualquer outro líquido, no qual o aumento da temperatura acarreta numa variação do volume, e sempre no sentido de aumentar. Tranquilo esse gráfico aqui? Beleza? Isso é importante pelo seguinte: você já ouviu falar, talvez uma das poucas formas que a aluno normalmente decora, que é essa forma aqui, ó. Densidade, ao invés de usar o D, eu estou usando o Rho, tá? Que a física normalmente chama densidade de Rho. Perfeito? Densidade é a massa sobre o volume. Já ouviu falar dessa fórmula aqui? Agora vamos analisar essa fórmula para a temperatura de 4 graus Celsius. Isso tem uma consequência muito, muito importante. Perfeito? Para 4 graus Celsius, o volume da água é o quê? É o mínimo possível. Tudo bem? Se o volume, se eu estou analisando para 4 graus Celsius essa fórmula aqui, o que acontece com ela? A 4 graus Celsius, a massa não varia. A massa dela permanece constante.
perfeito? O tanto de gelo, o tanto de água líquida que eu tinha aqui, o tanto de água líquida que eu tenho aqui é o mesmo. Só que quando o volume diminui, aqui no volume é o mínimo possível, o que acontece com a densidade? Então, a 4 graus Celsius, eu posso afirmar que a densidade da água é máxima. E seu volume é mínimo. Isso é muito importante. A gente tem a mania de decorar que a densidade da água vale quanto? 1 grama por ml. Só que essa densidade ela não é fixa, não. Existem pequenas variações. E o maior valor que ela atinge quando? Quando a água está a 4 graus Celsius. Você tem que saber isso daqui. Tem que decorar que é 4? Tem que decorar que é 4. Tem que olhar para um gráfico desse e entender que a temperatura anormal da água? Tem. A partir de 4 graus Celsius, todo aumento de temperatura acarreta um aumento de volume. Perfeito? Então, repara, o volume é alto, chegou a 4 graus Celsius. Depois de 4 graus Celsius, o que acontece com o volume se eu estou indo da direita para a esquerda? O volume aumenta. Lembra do caso da garrafa, da cerveja ou da água no congelador? O que acontece? Você coloca uma cerveja lá a 20 graus Celsius. Ela vai resfriando a água que tem dentro dela. A cerveja é praticamente toda a água, né? Então a água que compõe a cerveja foi diminuindo. Chegou a 4 graus Celsius. Depois de 4 graus Celsius, aquela água que está lá dentro vai tentar fazer o quê? Expandir. E aí ela encontra o obstáculo, quem? O vidro. E aí o que ela faz com o vidro? Tá! Estoura o vidro. Perfeito? É por isso que acontece esse estouro. Exatamente por causa da diminuição aqui. Outra coisa interessante é que, por exemplo, quando você mora em regiões muito frias, perfeito? Em países frios, no qual existem épocas do ano, né, sei lá, Canadá, por exemplo, em que a temperatura fica muito tempo abaixo de 4, imagina as tubulações de água. Perfeito? O que os caras normalmente fazem? Eles misturam, jogam uma mistura na água, perfeito? Na água canalizada normal, para que ela sofra mudanças aí na temperatura de congelamento e na temperatura de ebulição. Não é água pura. Por quê? Porque toda a água que passa abaixo de 4 graus numa tubulação, por exemplo, num tubo de uma casa, o que ela ia acontecer? Sairia estourando tudo agudo. Aqui no Brasil a gente não tem esse problema, porque praticamente quase em nenhum lugar aqui no Brasil a gente consegue uma temperatura ambiente constantemente abaixo de 4 graus. Claro que existem exceções e pontos bastante específicos, mas em regra a Copasa não se preocupa com isso. Nós aqui em Minas Gerais praticamente não nos preocupamos com isso daqui. Ah, mas Monte Verde fez 0 grau. Cara, mas é tipo assim, é 2 noites, tá ligado? Não é o constante. Beleza? Bom, e tem um outro caso aqui, que antigamente aparecia muito em prova, hoje já não está aparecendo tanto, mas é importante a gente ver. Tudo bem? Que é um exemplo da consequência de tudo que eu expliquei para você aqui, que são o congelamento dos lagos. Perfeito? Então, o congelamento dos lagos. Vamos tentar colocar aqui. Vamos imaginar, também aqui pra gente no Brasil, isso não é muito frequente, tá? Isso praticamente não tem consequência, mas é comum em lugares onde a temperatura é abaixo de 0, perfeito? Tem esse costume de ser temperaturas muito baixas, e você precisa ter uma certa conservação ali da vida marinha de um lago, perfeito? Então imagina um lago, vou tentar desenhar um laguinho aqui. Tudo bem? E aqui eu tenho a minha água. Bom, se a água está líquida, a princípio, a menor temperatura que ela consegue ficar no estado líquido é quanto?
0 graus em regra, né? Perfeito? Bom, então vou imaginar que eu tenho um peixinho aqui. Pode ser? Beleza? Que simboliza a vida marinha. Vamos supor que eu tenho uma região cuja temperatura ambiente aqui esteja, por exemplo, a 0 graus. Pode ser? Aliás, vamos colocar a temperatura aqui um pouquinho, vamos ser mais mal. A temperatura aqui é menos 5. Tudo bem? Então eu tenho um ambiente cuja temperatura média é menos 5 e eu tenho esse camaradinho aqui que é o lago. Bom, se a temperatura aqui em cima é menos 5 e a água aqui, o mínimo de temperatura que ela vai começar a fazer, né, vai começar a baixar, vai ser o quê? 0, para ela estar líquida. Só que a partir do momento que essa base aqui fica a 0 graus, o que acontece com a água a 0 graus? Ela começa a congelar. Perfeito? Aí toda a retirada de calor daquela substância vai ser utilizada para mudança de estado físico, ou seja, esse cara vai começar a congelar. Pode ser? Então essa superfície aqui vai ser a primeira a formar uma crosta de gelo. 0 graus. Se aqui é 0 graus, um pouquinho abaixo dela, quantos graus ela pode estar? Vamos imaginar que esse seja 1. Perfeito? Bom, se aqui está 1 grau e aqui está 0 grau, tá joia? O que vai acabar acontecendo aqui de maneira espontânea? Vai acabar acontecendo o quê? A água cuja temperatura é maior, ela tem uma tendência a fazer o quê? A subir. Tudo bem? Ela vai tentar criar correntes aqui e vai tentar subir. Enquanto a água cuja temperatura é menor, ela vai tentar descer, criando uma espécie de corrente de convecção aqui. Perfeito? Ok? Vai começar esse processo. Vamos imaginar um pouquinho abaixo, que a água aqui está um pouquinho ainda com a temperatura maior, porque ela está mais longe do ambiente, né? O que vai acontecer aqui? A mesma coisa, né? Esses 2 graus, essa camada de água, vai tentar fazer o quê? Subir. Enquanto que a água fria tende a fazer o quê? Descer. Em 3 graus, o que vai acontecer? A mesma coisa. Concorda? Agora, e quando eu tiver 4 graus? Em 4 graus, eu verifico essa tendência da água subir? Na verdade, não. Por que não? Porque em 4 graus, o que eu virei para você e te expliquei? A 4 graus, a densidade da água é o quê? Ela é a máxima, né? Ou seja, a tendência disso aqui é ficar onde? No fundo. Já que a densidade da água no estado líquido a 4 graus, ela é a maior densidade possível que a gente verifica. Então, no fundo do lago vai ter o quê? Uma temperatura de aproximadamente quanto? 4 graus. E esses movimentos a gente verifica que o 3 ele tem uma tendência um pouco menor de subir, o 2 ele tem uma tendência um pouco maior do que o 3, mas menor do que o 1. Porque olha o que está acontecendo. Se o volume está diminuindo, a densidade está o quê? Então a tendência de subir para cada vez que a temperatura aumenta, ela diminui. Mas olha, observe que a 4 graus, praticamente ela não tem tendência de subir. Se esse ano, né, aliás, acabando, né, esse movimento aqui que a gente chama de corrente de convecções, corrente de convecção, ok? A gente encerra esse movimento aqui e preserva a vida no interior do lago. Beleza? Se você pensar assim, é claro que a grosso modo, no fundo de um oceano, adivinha qual que é a temperatura lá embaixo? 4 graus, é onde a água tem a maior densidade. É claro que isso não se aplica dessa forma direitinho com o mar, porque o mar tem mistura de água com sal. Aqui eu estou lidando com água doce. Mas a ideia é, onde a temperatura da água seria a maior possível lá dentro? Lá, no fundo. Tranquilo? Sim. Pensando numa situação dessa daqui.
Então isso daqui é muito interessante você perceber, que de 0 a 4 graus, o que acontece com a densidade da água? Ela vai subindo. E depois que passa a 4 graus, aí ela tende a diminuir. É claro que a densidade do gelo ela é menor do que a densidade da água está líquida a 4 graus. Perfeito? Tanto que o gelo boia na água. E o próprio gelo também é um ótimo isolante térmico, né? No momento que ele congela aqui, ele já não deixa mais entrar em contato a temperatura muito fria ambiental com a temperatura da água. Então isso daqui é importante você entender, e isso é consequência da dilatação anômala da água. Ficou claro isso daqui? Essa matéria é legal, eu acho ela interessante, ela tem grande prática aí e gosto muito quando isso daqui aparece. Perfeito? Mas se aparecer, normalmente aparece na forma de gráfico. Então a gente encerrou as dilatações, incluindo a dilatação anômala da água. Perfeito? Aí nos próximos aqui, a gente começa a estudar o que a gente chama de calorimetria, que é estudar o calor propriamente dito, transferência de calor e assim vai. Beleza? Tranquilo? Então aí a gente encerra por aqui.